Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e para denunciarmos a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Porém, nós não devemos deixar de falar do que está acontecendo no Brasil, de toda essa situação que envolve a Lava Jato, que envolve a corrupção, que envolve delações premiadas. Eu tenho aqui a notícia, que o Supremo, talvez quando esse vídeo estiver no ar, muitas dessas coisas aqui que eu vou ler já foram mudadas, porque as notícias elas acontecem a toda hora. Então, o Supremo proíbe o Aécio Neves de exercer funções de senador. Pedido de prisão é negado. Então diz assim: o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, proibiu Aécio Neves, do PSDB Minas Gerais, de exercer as funções de senador nesta quinta-feira, dia 18, um dia após a divulgação da informação de que ele, ou seja, Aécio Neves, teria pedido 2 milhões a donos do frigorífico JBS. Então, o Aécio Neves teria pedido 2 milhões a donos do frigorífico JBS. Talvez você pergunte assim, mas, Bispo Alfredo, o que tem isso a ver com as denúncias da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus? Bom, tem muita coisa a ver. Primeiro, que essa mesma JBS, ela doou para o PRB, que era na altura presidido pelo Marcos Pereira, ministro do governo Temer, aquele mesmo que abandonou a Dilma e o PT, votou a favor do impeachment, o PRB, que durante todo o governo Lula e também o governo Dilma, caminhou junto com o PT. Então, em 2014, isso está na prestação de conta do PRB. Em 2014, no mês 10 de 2014, a JBS, ela doou para o Partido Republicano Brasileiro 2 milhões de reais no mês 10 de 2014 e mais 1 milhão no mês 11. Ou seja, em 2014, a JBS doou 3 milhões de reais. Isso que foi contabilizado. E quem era o presidente do partido do PRB era o Marcos Pereira, o bispo Marcos Pereira, que também foi citado numa delação premiada, de ter recebido 7 milhões de reais da Odebrecht. Isso, para você que é membro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, você que é militante do PRB, jovem, evangelista, obreiro, veja que é para isso que eles querem partidos e políticos. E até mesmo na época das eleições, eles fazem negociatas com a igreja, ou seja, vendem os votos do povo,
Por isso que você vê a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, apoiando prefeitos, apoiando governadores, apoiando presidentes. Eu me lembro que, só para que você tenha uma ideia, eu me lembro que em 2009 eu saí de Portugal e fui para o Brasil. O Bispo Macedo me mandou para o Brasil e eu voltei para Minas Gerais. Eu voltei para Minas Gerais e então em 2010 eu estava em Minas Gerais. E a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus já estava apoiando o PT, já estava apoiando o PT praticamente no Brasil inteiro. E quem tomava conta do Brasil, quem era o responsável pelo Brasil, era o Bispo Romualdo. E todos os pastores e membros da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, talvez os membros não, mas os pastores sabem exatamente quem é o Bispo Romualdo. O Bispo Romualdo, aliás, a cúpula da instituição, o Bispo Macedo também, quando dá uma ordem, essa ordem tem que ser executada. E eles até dizem que poderoso é aquele que obedece, né? Eles dizem também, missão dada, missão cumprida. Então eu me lembro que lá em Minas Gerais se abriu uma exceção para apoiar, né, o Aécio Neves para o Senado e apoiar a reeleição do governador, até então, o Anastasia. E eu me lembro que os candidatos, tanto o Anastasia como o Aécio Neves, nós tivemos uma reunião no sítio da igreja lá em Minas Gerais, onde estavam todos os pastores regionais do estado inteiro, todos os pastores regionais do estado inteiro de Minas Gerais, e nós pedimos ali os pastores, então, para falar para o povo votar no Aécio, para votar no Aécio. Inclusive, se tem pastores que estavam nessa reunião, se lembram, eu dei uma gravata minha para o Anastasia e dei também uma gravata para o Aécio Neves. Mas o que eu soube depois é que houve um acordo. Houve um acordo entre o Aécio Neves e a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente o Bispo Romualdo. E a ordem que chegou era para apoiar, né, o Aécio Neves. E houve, sim, pagamento de propina. Porque o que nós ficamos sabendo depois, através de políticos lá da igreja, como Gilberto Abramo e também como o Carlos Henrique, que são deputados estaduais, que houve sim pagamento de propina para apoiar o Aécio lá em Minas Gerais, pelo menos em 2010. Em 2010. E o Romualdo, o Bispo Romualdo, que estava encabeçando isso. O Bispo Romualdo que estava encabeçando isso. E os valores foram para o Bispo Romualdo. Os valores foram para o Bispo Romualdo. Isso é fato. E não é difícil comprovar isso. É só procurar, né, investigar, e tomara que o Aécio Neves, se ele realmente for preso, como tudo indica que pode ser, que ele faça também uma delação premiada e mostre também a corrupção da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Porque o que depender de mim, eu estou disposto
a prestar qualquer esclarecimento em relação a isso. E não seria difícil achar, né, os rastros dessas propinas, porque é só investigar o bispo Romualdo, as suas contas, né, as suas contas, e quem sabe contas que não são declaradas, para que se saiba que não é apenas a corrupção na política, mas a corrupção também em determinadas denominações religiosas. O que você está vendo acontecer no Brasil, meu irmão, minha irmã, para muitas pessoas não é surpresa, para outras sim. Para mim, não é nenhuma surpresa. Não é nenhuma surpresa. E realmente o Brasil precisa ser passado a limpo. É necessário repor a verdade. E essas delações premiadas que são feitas, eu sou a favor delas. Porque não existe e não pode existir, por exemplo, contrato de sigilo quando se comete crimes. Quando se comete crimes. Não existe contrato de confidencialidade quando se comete crimes, quando crimes são praticados. E a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus comete crimes. Crimes eleitorais. Recentemente eu coloquei um vídeo de um outro governador lá de Goiás, o Marconi Perillo, se eu não me engano, que também é envolvido em corrupção, denunciado em corrupção, lá no altar da Catedral de Goiânia, pedindo votos. Pedindo votos. E assim você vê em vários estados do Brasil. Porque isso é uma prática antiga da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Se aliar a políticos para receber propinas e receber cargos políticos, secretarias, não é verdade? É para isso que eles usam a igreja e usam as pessoas. Então você, membro, você obreiro, você jovem, você evangelista e você também pastor. Você, pastor. É para isso que eles querem a política. Também para arrancarem o dinheiro público. E o pior crime que existe é a corrupção. Porque eu digo, a corrupção, ela tira o dinheiro das escolas, dos hospitais, tira o dinheiro dos idosos, tira o dinheiro do trabalhador, tira do trabalhador. E eu estava lendo uma palavra aqui na Bíblia, quando João Batista, a pregação de João Batista, e ele estava pregando no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 10, depois que ele faz o discurso dele, então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que devemos fazer? Os publicanos eram os que cobravam os impostos. Aí ele diz: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com o vosso salário, com o que você ganha. Mas esses cães gulosos, eles não se contentam. Esses líderes religiosos não se contentam. Nada satisfaz eles nunca estão satisfeitos, sempre querem mais.
e assim também os políticos no Brasil. Não se satisfazem com aquilo que eles ganham. Estão sempre querendo mais, tirar mais do povo. E por isso, meu irmão, minha irmã, que nós vamos continuar denunciando a hipocrisia e vamos estar aqui para repor a verdade. E essa questão lá de Minas Gerais de 2010, volto a dizer, estou disposto a prestar qualquer esclarecimento para as autoridades em relação a essa questão do apoio da Igreja Universal do Reino de Deus ao Aécio, lá em 2010, para o Senado, em Minas Gerais. Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.